Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Estamos ao vivaço agora nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira no YouTube. Hoje você está vendo que o programa está com uma cara um pouquinho diferente, porque a programação hoje é especial de emenda de feriado em São Paulo. A gente teve aniversário ontem, quinta-feira, mas a gente está aqui firme e forte nesse plantão com muita informação. Você viu também que não faltou notícia. Se você é de São Paulo, passou esse feriado aí também recheado de notícia, não deu para a gente descansar muito a cabeça, porque o roteirista do Brasil não descansa e a gente também não. Então a gente traz aqui as análises mais importantes ao longo dessa programação. No programa de hoje, eu já te adianto que a gente vai conversar com o Chico Sá sobre esse mega escândalo de espionagem da ABIN de Bolsonaro, a ABIN paralela. A gente está começando a puxar alguns fios dessa história, mas ainda vai ter muito pano para manga para a gente falar sobre isso. E justamente vamos conversar também com um dos maiores especialistas, jornalistas no jornalismo investigativo, na verdade, o Paulo Motorim, que é do Intercept Brasil e também colaborador do New York Times. Ele conhece bem as investigações da Polícia Federal. Conversaremos também com o Bruno Lima, jornalista, cientista político. Ele vai contar a respeito da primeira crise lá no governo de Javier Milei, na Argentina, tudo isso, também repercussão do Tribunal de Haia a respeito do governo de Israel. A gente conversa aqui ao longo da nossa programação. Aproveito sempre para lembrar você de deixar o seu like e fortalecer aqui o nosso jornalismo. E já chamo para a nossa conversa nosso querido Chico Sá, meu companheiro diário de CL Notícias, segunda edição. Boa noite, meu querido. Boa noite, Gabi. Boa noite, Brasil. Boa noite para a nossa audiência no país inteiro. Pois é, a realidade, o roteirista não respeita feriado, viu, Gabi? Não, Eles, ainda mais eles, feriado só em São Paulo, né? A é, PUC do Brasil, a gente não quer nem saber. A PF e- ontem, aliás, falando em PF, né? Só aparecer a PF que você aparece aqui também, né? Assim, toque, toque, toque. pois é, o toque, 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 tão conhecido, fez uma batida de porta para lá de extraordinária, porque não é qualquer operação. É Essa, uma mira, deputada Alexandre Ramagem, né? essa talvez tenha sido a maior depois da tentativa de golpe, né? Tenha sido o maior caso, o maior escândalo ali da herança do chamado bolsonarismo, Uhum. porque é uma rede muito pesada. Acompanho, sei lá, desde 89 ali, que eu começo a 88, começo a trabalhar em jornalismo mais ligado à política, nunca tinha visto, Gabi, algo desse tamanho relativo à espionagem. Porque o que a gente tinha? Tinha uma coisa ou outra que sobrou da ditadura. Sei lá, deixaram grampos na casa de alguma autoridade, investigaram uma prefeitura, um gabinete, mas com essa proporção de rede, de uma coisa montada com duas funções muito específicas, né? Que é proteger a família oficial, a família do governo, proteger os filhos, proteger o entorno do governo e atacar os adversários, colher dados para alimentar o gabinete do ódio e atacar os adversários. Então, uma coisa muito bem estruturada que envolvia espionagem, inclusive de governador do estado, como no caso do Camilo Santana, no Ceará, Exatamente. que tudo indica que era algo relativo à pandemia. Como os estados criaram políticas, cada um criou a sua política de combate à pandemia, e o governo central, o governo federal, no caso, o governo Bolsonaro, era contra essas políticas. Então, havia havia um desejo enorme de pegar qualquer erro nos governos estaduais, dessa política da vacina, de não cair no conto da cloroquina. Havia uma intenção muito forte do Bolsonaro em provar que esse lado estava errado.
os governos estaduais do Nordeste, principalmente. Então, o Camilo Santana tem a casa vasculhada por drones, por terra, mar e ar. Além da espionagem, ele estava cercado de câmeras e drones e espionagem de todas as naturezas, um governador de estado. Então, foi muito pesada essa rede. E olha que interessante essa perspectiva que você traz. Leandro Demore ontem também trouxe análise no ICL Notícias, primeira edição e segunda edição também, a respeito de como é grave essa situação e que a gente não viveu nada parecido, e ele diz que nem sequer na ditadura a gente viveu algo parecido com isso, Chico. Inclusive, a gente teve desdobramentos a respeito dessa história, a gente continua falando a respeito dessa espionagem ilegal da ABIN por Bolsonaro. Hoje o governo dispensou 2 investigados nesse esquema, que ainda estavam ocupando um cargo de confiança. 2 cargos de confiança foram dispensados: o delegado Carlos Afonso Coelho, que ocupava um cargo de coordenação na Polícia Federal, e também o Marcelo Bormevet. Ele atuava como assessor na subchefia adjunta de infraestrutura da Casa Civil. Essa informação foi revelada pelo repórter Igor Gadelha, do portal Metrópolis. Inclusive, o Bormevet, se escreve, né, Bormevet, mas acredito que se fale Bormevet, aqui é a pronúncia do nome dele. Ele fez parte também, curioso, a título de curiosidade mesmo, Chico, da segurança do Bolsonaro no dia que ele recebeu aquela facada lá em Juiz de Fora em 2018, ou seja, durante a campanha presidencial, não é isso, Chico? Exatamente. O governo, né, o governo Lula convivendo e com essa gente toda, né, com essa gente toda na máquina pública, a essa altura. A gente tem que lembrar também desse capítulo, o Ramagem estava, inclusive, com o mesmo equipamento. Será que esses caras continuavam alimentando o Ramagem até agora? Alimentando a família Bolsonaro? Então, são perguntas mais do que pertinentes. E é muito interessante essa ligação com o dia e o evento da facada em Juiz de Fora. Fica até parecendo, Gabi, você juntando as pontas, que essa ABIN paralela teria sido montada nesse dia, ou a partir desse dia. Você pegar a coincidência dos personagens de lá, do evento de Juiz de Fora, que vão para dentro dessa rede de espionagem, é muito interessante ver essa ligação direta entre esse evento de Juiz de Fora e a ABIN, e essa operação de espionagem. A gente chama de paralela, mas era uma grande rede ilegal, né? que não estava lá para pegar uma informação de segurança para o governo, não estava lá para proteger o governo, estava lá para fornecer material, vai saber, até material eleitoral durante a campanha de 2022. Exatamente. Porque essas pessoas estavam espionando adversários. Adversários. Então, essa ligação que começa a ser feita, e não é uma ligação, digamos, feita por algum paranoico, ou estamos imaginando e estamos ligando ao episódio, ao evento de Juiz de Fora. Não. Eram realmente as pessoas que estavam lá, elas viram alguma coisa importante dentro dessa ABIN do bolsonarismo. Então, é algo para fazer uma investigação muito séria, e o roteirista do Brasil não pode dormir, nem no final de semana. Não tem como, Chico. Não, porque... Chama atenção muito bem, né? Quer dizer, essa história do Ramagem ainda permanecer com acesso, ainda que terceirizado, a gente vai falar a respeito disso, inclusive a Juliana da Alpiva fez uma matéria sobre isso. Agora, antes da gente entrar nessa questão dos dados e como o Ramagem pode continuar, como que ele continuou provavelmente tendo acesso a essas informações e tudo isso está sendo investigado,
Tem também a imprensa noticiando, hoje a Andréa Sadi, ela apurou que o governo está estudando demitir a cúpula da ABIN. Então, o Ramagem Gate abriu uma espécie de crise interna, tem uma disputa ali da Polícia Federal versus a ABIN, eu quero te ouvir sobre isso, mas me chama muito a atenção o seguinte, né? Esses dois que foram desligados hoje, na verdade, foi um cumprimento de uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Ainda não é uma decisão, portanto, do governo Lula em começar a fazer uma espécie de limpeza, um desaparelhamento, vamos dizer assim, do bolsonarismo, dessas posições-chave dentro da ABIN. Então, eu te pergunto, Chico, se na verdade já não demorou para fazer isso. Inclusive, o ministro José Múcio, ele defendeu no 8 de janeiro, eu até falei isso na primeira edição de hoje com a Elô e conversando com ela, sobre o quanto o Múcio defendeu que isso não acontecesse ali no 8 de janeiro, e Flávio Dino, por outro lado, defendia que precisava sim haver uma devassa para que acontecesse um desaparelhamento do bolsonarismo dentro da ABIN, né? Não, perfeito, Gabi. E essa questão que você coloca do tempo, eu acho que tinha que ser para já. Teria que ter sido, inclusive, no começo do governo. Um governo que era para ter assumido já com mais informações sobre esse povo todo. Sabe? Ele estava convivendo com o inimigo dentro de casa e o inimigo armado de uma rede de espionagem. Podendo abastecer, inclusive nos 8 primeiros dias de governo, podendo abastecer, inclusive, toda a operação do golpe. Então, foi uma bobeada nesse sentido. Eu acho que a chance histórica agora de fazer uma limpa total. Se tiver desconfiança, desliga, manda embora, não pode nem desconfiar mais. Já passou da hora, né, Chico? Já passou da hora. A gente já tem um problema grave que não foi resolvido, que é a questão dos militares, né? A gente tinha cerca de 7 mil militares no governo. Óbvio que diminuiu esse contingente com o Lula, mas ainda tem muita gente em postos que são fundamentais, postos estratégicos. Isso também é um perigo. É um perigo que a gente segue vendo a extrema-direita muito forte e muito capaz de um golpe a qualquer momento. Isso não é paranoia da nossa parte. É tanto Exatamente. Que não é paranoia que essa turma toda estava dentro da ABIN até hoje. Se não é essa ação, esse inquérito do Alexandre de Moraes, o governo ia passar batido, ia levar isso, não sei até quando, até ser traído ali dentro de casa por essa turma. É uma turma muito perigosa. Eu acho que se tem a desconfiança mínima, qualquer desconfiança nessa altura é tirar da máquina pública. Você não pode estar dormindo com o inimigo. Não pode mais dar esse tipo de bobeira, sabe? Não tem mais, não faz mais sentido. E agora, eu acho que o governo tem na mão, tem esse inquérito, esse material que é vastíssimo, pegar esse material como roteiro e mandar embora mesmo, já. Não tem o que. Não dá mais para esperar o Zé Múcio falar que isso pode constranger os militares, não pode ser assim, vamos devagar. Não, é agora. Inclusive, foi o que defendeu, a gente conversou pela manhã com o deputado José Genuíno, Chico, e ele justamente defendeu que haja essa limpeza, né? Diz que já passou da hora, que o sistema de inteligência no Brasil precisa de uma reformulação completa, ele disse, e na opinião dele, inclusive, ele é mais radical nesse sentido, ele diz que o Gabinete de Segurança Institucional deveria ser extinto, que não funcionou, então ele é a favor da extinção. Inclusive, Chico, os detalhes estão aparecendo e acho que tem tudo a ver com isso que a gente está falando. A apuração da Juliana Dalpiva, aqui do CL Notícias, ela publicou no nosso site, clnoticias.com.br, na coluna dela que o Ramagem e outros investigados, eles usavam agentes para acessar os sistemas da ABIN. Quer dizer, tinha todo o modus operandi ali. E, de certa forma, eu não sei se você concorda, Chico, mas me parece que era uma tentativa de terceirizar esse serviço, né? Deixar o serviço sujo, então, para o peixe pequeno.
e peixe grande não sujava suas mãos ali, né? Perfeito. Não, essa foi a primeira coisa que eu li hoje de manhã, foi essa matéria, mais uma importantíssima, né, da Juliana no portal ICL, porque quando estourou esse escândalo, a primeira coisa foi correram para a televisão, como o Flávio Bolsonaro, e falou: não, ninguém investigava ninguém, aquilo era só um GPS, uma coisa distante, ninguém estava investigando a autoridade nenhuma, o Ramagem nunca pegou, mexeu nisso para valer. Claro que não precisava mexer, você delegava a rede montada ali de funcionários em escalões inferiores, e não precisava, claro, o Ramagem botar a mão na massa. Ele recebia já o material digerido e pronto. Ele recebia ali o relatório, as informações já completamente decifradas, não precisava ele se envolver. Eu digo ali, não era ele sujar a mão, ele tinha toda essa equipe terceirizada para fazer esse tipo de história. Por isso que essa matéria, essa reportagem da Juliana é muito esclarecedora. É extremamente esclarecedora. Inclusive, aqui a gente tem diversos comentários no nosso chat nesse sentido. O Bruno Garcia, por exemplo, ele diz o seguinte: deveria acontecer a demissão do Múcio também. Ele tem influência na manutenção dos bolsonaristas dentro do governo. Há muitas críticas a Múcio, e mesmo assim, o presidente Lula, ele resistiu desde o início. Diz que Múcio, inclusive todas as pessoas ali no entorno de Lula que sabem da proximidade de Lula com Múcio, ele diz que ele é muito bom para conciliar, né? E a gente está vivendo, inclusive, acho que agora, Chico, a gente vive uma crise muito grande. Se a gente estava vivendo antes uma crise entre os poderes, acho que agora ficou pior ainda, realmente, né? Agora, não sei se nessa situação... como que vai ser o posicionamento do presidente Lula em relação a isso, mas acho que ele não vai querer comprar essa briga tão cedo, não. Eu acho que com os militares, assim, mais diretamente, ou demitir o Múcio, eu acho que isso a gente não pode ficar tranquilo que nada disso vai acontecer, porque acho que o Lula tem manifestado no discurso, no comparecimento a eventos militares, como foi agora recentemente no Comando Militar do Nordeste, o Lula não tem demonstrado nenhum sinal de que vai comprar alguma briga, vai ser zero intriga com os militares. Dessa parte aí eu acho que a gente pode esquecer. Mas, gente, da ABIN, do GSI, dá para cobrar uma limpa geral. Inclusive, não precisa nem o Múcio estar se metendo muito nessa história. Tem que o governo, baseado numa coisa que como diz nosso colega Calejão, que tem materialidade. Está lá, o inquérito é um roteiro perfeito. Você lendo, você sabe quem estava envolvido. Afasta, está suspeito, afasta. Exato. Afasta esse povo todo. Mas a crise é maior porque você já tinha o Congresso, principalmente o Senado, em rota de colisão com o Supremo. Então, vem nesse inquérito, o Xandão mexe com mais um parlamentar. O Xandão manda mexer nas gavetas lá do Ramagem no Congresso. Isso atiçou muito a base bolsonarista, que já estava revoltada com o Supremo, para que vote, inclusive, medidas que proíbem esse tipo de operação na Câmara ou no Senado sem autorização do Congresso, sem autorização do Arthur Lira ou do Pacheco. Então, colocou mais lenha nessa história, nessa crise que a gente já vinha convivendo com ela, né? A gente já vinha convivendo, Chico. Eu queria destacar também o comentário da Andréa Chayeb, porque ela traz uma ponderação aqui. Mas e se tiver chantagem que impede ações mais firmes? E ela tem razão, a gente tem acompanhado desde o início do governo Lula essa dificuldade em manter a governabilidade ali com um Congresso extremamente conservador, com um centrão que tem sede de poder cada vez mais e que está o tempo todo ali chantageando. Agora, é mais uma ponta que Lula teria que equilibrar, quer dizer, além da situação com o Congresso, que já não é fácil, ainda comprar essa briga com os militares, não é fácil também não, Chico, vamos falar a verdade aqui, né?
Verdade, você falou a verdade absoluta. Assim, não há como comprar várias frentes de briga. Lula, eu acho que pela idade dele, pela sabedoria, eu acho que ele não quer uma briga desse tamanho, que atrapalharia o governo que mesmo nesse cenário, tem dado muito certo. Então, eu acho que ele não vai comprar uma briga geral. O que ele está tentando com o Congresso, que é retomar, o Congresso virou quase quase um parlamentarismo. Arthur Lira comanda quase um governo parlamentar e ele sequestrou o orçamento federal, continua ainda na mão dele, ainda muito parecido com o que era no governo Bolsonaro. Ele perdeu o orçamento secreto, mas quem manda no orçamento, que deveria ser o executivo, ainda o legislativo, é ainda o Arthur Lira. Então, o Lula teve a briga para não deixar o golpe vingar no dia 8, tem uma briga permanente com o Congresso, que é retomar minimamente o poder sobre o orçamento. O orçamento do jeito que está, na mão do Arthur Lira, atrapalha muito a ação de governo. Atrapalha a ação de governo porque, por exemplo, o Ministério da Saúde quer colocar uma verba no hospital X ou para combater a dengue, sei lá em Pernambuco, às vezes não consegue porque as emendas para esse tipo de serviço estão todas na mão do Arthur Lira. Então, você atrapalha, inclusive, o planejamento do executivo, o planejamento de governo. Isso já é uma luta sem fim do governo Lula, que ele está tentando fazer sem atrito na habilidade. Foi assim que ele aprovou o mais difícil, que foi a reforma tributária que o Brasil tentava aprovar há 40 anos. Foi quase um milagre, mesmo não sendo a reforma dos sonhos, foi quase um milagre essa aprovação. Mas vai ser uma guerra permanente até o fim, de tentar retomar minimamente esse orçamento para ser executado pelo executivo. Porque isso. do jeito que está na mão do Lira ainda. Aí você não vai abrir uma segunda frente de batalha pesada contra os militares. Você não vai se meter na briga do Senado com o Supremo, porque aí já é uma terceira briga pesada. Se você começar a comprar todas essas tretas, você não governa. Tanto que você pode ver que essa semana, os últimos 10 dias, você não vê opinião do Lula sobre nenhum desses casos. Uhum. Você tem os auxiliares, você tem o PT, você tem os arredores, mas você não tem o Lula discutindo nenhum desses casos diretamente, porque se ele entra numa briga dessa, isso viabiliza governo, não dá. Tem vários comentários aqui no chat, quero trazer alguns aqui só para a gente, porque Boa. Tem os dois lados aqui, né, Chico? E a gente sabe que realmente muita gente dizendo, por exemplo, tem um comentário aqui, tem que radicalizar, parar de pedir licença, desculpa, para governar. Até quando que vai pedir licença para governar? A Solange Castellano, esse parlamentarismo tem que acabar. Sam Marina, depois dessa denúncia, não vai dar mais para usar esse objeto da chantagem, porque é uma prova contra eles, então a hora é agora, a hora de agir, ela está dizendo aqui a respeito do governo Lula. Eu quero trazer aqui, Chico, para a gente atualizar um pouco essa história da ABIN, uma entrevista para a Folha de São Paulo do advogado do Jair Renan, o filho 04 Bolsonaro. Boa. Ele diz que essa investigação da Polícia Federal é obra de ficção, isso porque ele é um dos alvos, né? Ele disse que essa apuração é uma narrativa que não tem pé nem cabeça. E justamente a ABIN paralela, ela vem para colocar em xeque essa maneira, essa forma de agir do clã Bolsonaro, que está agindo dentro dos seus próprios interesses, né? As investigações estão apontando que a ABIN agiu para favorecer os filhos de Bolsonaro. Quer dizer, esse caso está preocupando muito o clã Bolsonaro por isso, né, Chico Sá? Preocupa, é o mais escandaloso. Eu acho que é o mais... Óbvio que você vai comparar com a tentativa de golpe, é muito pesada a tentativa de golpe. Porque esse expõe a tentativa de golpe. O Bolsonaro pode continuar dizendo que eram infiltrados, eram os malucos, eu não tenho nada a ver com isso. Agora, Gabi, vai para o saco qualquer ideia de dizer que eu não tenho nada a ver com isso.
Porque era o Ramage. O Ramage é de dentro da casa do Bolsonaro. O Ramage é o cara que estava lá no evento da facada. Sabe? Esse é o personagem de cama e mesa de Bolsonaro, digamos assim, é de dentro de casa. Não dá para disfarçar. Esse caso do. Aí eles sempre sacam essa palavra mágica para eles, que é a tal da narrativa. Isso é narrativa, é uma palavra mágica que é de fácil entendimento dentro do próprio bolsonarismo. É uma forma deles passar o recado para os militantes do bolsonarismo. Né? Vamos continuar dizendo que é apenas uma narrativa. Não é narrativa coisa alguma. O caso do Jair Renan, por exemplo. Essa ABIN, a serviço da família, ela estava monitorando todo aquele escândalo que envolve o Jair Renan em negócios com o governo do Distrito Federal. O Jair Renan ele abre uma empresa de eventos, uma picaretagem lá com os amigos e que estava fazendo negócio com o governo federal. A Polícia Federal chega nessa história. O que a ABIN faz? Vai lá e começa a espionar para protegê-lo, para adiantar as informações, sabe? Para tirar a Polícia Federal do caminho do Jair Renan. Então, era um serviço de inteligência a favor da família. Alguém tinha problema? Ia lá, sei lá, rachadinha, vai lá e cuida. O caso Marielle, está preocupando? Vamos lá, vamos colocar um grampo, vamos aparelhar a promotora do caso. Então, era tudo a serviço da família. Não tem como fugir, desse caso não tem como fugir, que era muito a serviço de todo, qualquer um membro da família que se encrencava, ia lá a ABIN para rastrear e para favorecê-los. Tem rolo na receita, chama o Ramagem. Tudo era isso. Então, é muito... E quando o Demore diz que é maior do que na ditadura, é porque era mais organizado, sabe? É uma rede muito vasta, muito, muito bem organizada. E claro, com aparelhos mais requintados, aqueles equipamentos que eles compram em Israel. Não é mais só um grampinho no poste, como era no tempo da ditadura. Chico, para a gente fechar, também queria te perguntar do Flávio Bolsonaro, porque olha só também que interessante, a gente está falando aqui da reação do clã Bolsonaro a respeito disso. Eu acho que também é um termômetro muito importante quando a gente vê, por exemplo, Flávio Bolsonaro indo até a Globo News para dar uma entrevista. Ele tem horror a dar entrevista, a falar com jornalistas, qualquer coisa que envolva a imprensa que não seja uma imprensa panfletária da extrema-direita. Ou seja, ele diz que, inclusive, ele usa o mesmo discurso que usou, eles devem estar todos, claro, alinhados, usou o mesmo discurso do advogado do Jair Renan, diz que é uma história completamente fantasiosa, que ele nunca recebeu relatório nenhum da ABIN. Mas é muito interessante porque ele é um dos principais alvos dessa investigação, né, nessa preparação dos relatórios para a defesa aí do Flávio Bolsonaro. Gabi, você fez a leitura perfeita nessa questão do Flávio Bolsonaro, correu para a televisão de maior alcance ali, um lugar onde ele não costuma ir, aliás, ele foge. Que no caso foi a Globo News, assim, ele jamais iria numa situação normal, é porque preocupou. Eles têm, assim como eles eram bons de escuta, eles são bons de rede social e sabem o que está pegando. Ele correu para dizer que ali era ali é praticamente só um GPS, não muda nada, saber se uma autoridade está num lugar ou está no outro. E outra, ver o comportamento dele completamente educado, cortês, afável, falando, porque é preocupação total. E defendendo muito o pai, porque ele viu que isso vai pegar, isso é muito pesado. Ele correu para fazer uma defesa ali, tentando ser bastante cordial, educado com o jornalista, tratando bem, coisa que a família não é do feitio da família Bolsonaro. Esse é um sinal perfeito da preocupação. De repente, ele é um democrata, né?
Em outro momento, eles queriam saber, iam querer saber de um canal de televisão qualquer, fariam ali uma fake news e deixava correr solto. Exatamente, Chico. Querido, a gente tem muito pano para manga ainda nessa semana, né? Na verdade, essa semana, porque a gente ainda tem o final de semana, mas na semana que vem, com certeza, a gente vai ter desdobramento sobre esse assunto. Inclusive, o jornalismo profissional está aí para isso também. Aos poucos, a gente vai descobrindo novas facetas. Ainda tem os nomes que a gente quer saber, quem eram os nomes entre essas dezenas de milhares. Né? Hoje eu vi o Pedro Serrano, que é do grupo Prerrogativas, cobrando os 30 mil nomes. Quem foi investigado? Quem foi arapongado? Aliás, para encerrar, eu lembrei da origem desse termo, viu, Gabi, de araponga. Muita gente não sabe por que é que chama esses agentes de investigação de araponga. Olha, começou, pela minha apuração, numa novela do Dias Gomes, chamada Araponga, que tinha um agente secreto, trapalhão, enrolado, que trazia coisas do tempo da ditadura, que era um personagem do Tarcísio Meira. Então, quem quiser, tem até no Vale a Pena Ver de Novo aí, tem essa novela. Veio do grande Dias Gomes, que é o mesmo autor do Bem Amado. Excelente, então, né? Veio Bem daí o termo araponga. E arapongagem também. Excelente, o Bem Amado, que poderia ser em 2024. Agora, aqui e agora. É isso aí. Querido, muito obrigada por hoje, Chico. Um beijo, bom final de semana. A gente se vê na segunda, hein? Beijo, audiência. Beijo a todo mundo. Bom, eu vou continuar por aqui, vou convidar agora o Paulo Motorim, jornalista, ele é colaborador do New York Times, também do Intercept Brasil. Paulo, boa noite, prazer falar com você mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao ICL Notícias. Oi, Gabi, boa noite, prazer falar contigo, sempre um prazer estar aqui no ICL, eu que sempre assisto, estar novamente aqui colaborando, é muito legal. Prazer é todo nosso, inclusive Chico Sá fechando essa história da BIM, a gente vai continuar, claro, falando sobre isso, mas genial esse termo que ele traz. Muito bom. Araponga, maravilhoso. Bela história, só o Chico Sá poderia trazer isso para a gente. Exatamente. Agora, Paulo, você tem uma vasta experiência, né, nessa história da espionagem, inclusive é repórter em Brasília, acompanha de perto toda essa operação da Polícia Federal, inclusive que teve como alvo um ramagem, é continuidade de uma operação que você já fazia cobertura, ela começou em outubro do ano passado. Eu queria que você contasse um pouco o histórico disso, porque você trouxe muito bem na sua reportagem, a gente já conversou inclusive anteriormente sobre isso, sobre 2 agentes da ABIN que foram presos há mais de 100 dias. Você pode contar essa história também para a nossa audiência? Claro, Gabi. Bem, essa etapa da operação que aconteceu nessa semana se chama vigilância aproximada, mas ela é, na prática, um desdobramento da Operação Última Milha, que aconteceu no dia 20 de outubro, que quando a Polícia Federal deflagrou essa operação, autorizada também pelo STF, com parecer positivo da PGR, foi a primeira vez que os órgãos públicos se posicionaram sobre essa história, que desde março já havia sido reportada no jornal Globo e já estava sendo debatida publicamente. Então, não vem de agora, né? É um negócio que desde, pelo menos de março do ano passado, já está sendo debatido, e aí especificamente o uso do First Mile, mas desde 2019 a gente já tem histórias de espionagem ilegal no governo Bolsonaro. Eu vou focar nessas 2 etapas, que eu acho que tem uma história bastante interessante para trazer para a audiência do ICL, que acabou passando batida no meio dessa semana, desse ato aí que aconteceu ontem, que todo mundo estava oriçado com isso. Eu acho que tem alguns detalhes que podem ser muito importantes. A prisão desses 2 servidores é muito interessante, porque, na minha visão, ela mostra como a operação de ontem ficou barata para Alexandre Ramagem. Apesar de ter sido alvo de busca e apreensão em casa, no gabinete, poderia ter sido muito pior. E aí, por quê? A primeira etapa, a Operação Última Milha, prendeu esses 2 servidores e foi noticiado à época que eles seriam operadores do First Mile.
mas quando a gente foi a fundo nas informações fornecidas pelo STF, pela Polícia Federal, que são poucas, né, um inquérito que corre sob sigilo, a gente entendeu que, na verdade, eles não eram operadores do software. Pelo contrário, eles eram servidores da ABIN, que foram alvo de um processo administrativo, porque, de fato, incorreram num erro, criaram uma empresa no nome do pai de um deles e disputaram uma licitação no Exército para vender soluções de espionagem, algo absolutamente condenável. A gente não está diminuindo aqui a importância disso. Mas o que ocorreu? Eles foram presos porque eles teriam usado o conhecimento que eles tinham do First Mile para chantagear o Alexandre Ramagem e a direção da ABIN, e dessa forma não serem punidos por terem incorrido nesse delito, vamos colocar dessa forma. E então eles foram presos, foram duas únicas pessoas presas na primeira etapa da operação, foram essas duas pessoas que não eram operadores do First Mile, pelo contrário, eram denunciantes. E a operação dessa semana, que veio o Moraes derrubou o sigilo, a gente conseguiu ter acesso a mais coisa, tem ali uma série de provas de que, de fato, essa chantagem foi feita, e pior, que Alexandre Ramagem cedeu à pressão de um dos servidores, chamado Eduardo Izik, que usou o conhecimento para fazer com que o processo administrativo dele fosse paralisado na prática, não seguisse o trâmite normal. Então ele consegue, ele é bem sucedido nessa chantagem, e quando as investigações avançam, eles são as duas únicas pessoas presas na primeira etapa da operação. Aqui a gente estranhou no início quem são esses dois presos preventivamente, por quê? Mas veio a entender que é por isso. Passou um mês, passou 2 meses, passou 3 meses, um tempo de prisão preventiva que supera o normal, e eu comecei a ir atrás dessa história, né? Por que esses caras continuam presos? E como o inquérito corre sob sigilo, a gente não consegue obter informações, mas conseguiu obter informações que eles não estavam conseguindo ter contato com o judiciário, com a procuradoria, ter acesso até mesmo a advogados nos primeiros dias que estiveram presos, e continuam lá desde então. A nova decisão do Moraes não solta eles, pelo contrário, eles são mencionados ali pelos delitos que cometeram de fato, mas seguem presos sem condenação. Enquanto isso, Ramagem, que cedeu à chantagem de um desses servidores e comprovadamente comandou todo esse esquema de espionagem ilegal, está solto, com mandato de deputado federal e com uma cadeira na SECAI, que é a Comissão do Congresso Nacional, que investiga, que monitora e fiscaliza as atividades da ABIN, tendo acesso a informações que ele não teria como mero investigado desse inquérito que apura o First Mile. Então, a minha provocação é 2 servidores que basicamente se viram diante de uma injustiça, aí o caso ainda não foi finalizado, vamos ver se é isso mesmo, e denunciaram o uso do software, esses 2 estão presos. O comandante de toda a operação, Alexandre Ramagem, aliado de primeira hora de Jair Bolsonaro, continua solto, continua deputado, continua na SECAI. Então, a Polícia Federal chegou inclusive, né? Oi? Com mandato, inclusive. Com mandato de deputado federal, era pré-candidato à Prefeitura do Rio, acho que isso talvez tenha atrapalhado um pouquinho dos planos, mas ele segue na rua como deputado e na SECAI. Enquanto isso, 2 servidores, pelo crime de chantagem, seguem presos há 100 dias. O que a gente percebe, não vou fazer juízo de valor aqui, o que está certo, o que está errado, mas que ficou barato para a Ramagem, ficou, porque a própria PF chegou a sugerir a suspensão do mandato dele, o que foi negado pelo Moraes. Então, ele se colocou de vítima, foi à Rede Globo, os aliados de primeira hora de Bolsonaro, todos saíram em solidariedade, mas, na minha visão, e tomando como base essa história de Eduardo Izik e Ricardo Colli, os únicos presos pelo esquema sem envolvimento no First Mile, me chama muito a atenção. Eu estou há bastante tempo para trazer essa história, e acabou sendo aqui no ICL Notícias que eu estou trazendo pela primeira vez, e quero debater mais a fundo isso nas próximas reportagens, que a gente está acompanhando o tema aqui no Intercept, e certamente vai voltar nesse tema. Mas que ficou barato, ficou. Excelente essa provocação que você traz aqui, Paulo, e me faz lembrar também dessa apuração de hoje da Juliana Dalpiva, mostrando justamente os servidores contando que o Ramagem e também os investigados nessa operação que foi deflagrada ontem, eles estavam usando agentes para acessar os sistemas. Então, a história é de que o Ramagem diz que não tem as senhas do sistema da ABIN,
que os demais policiais federais da equipe dele também não tinham, só que aí a Juliana Dalpiva apurou que a informação dos servidores da agência é a seguinte, né, que tanto o Ramagem como os investigados, eles estavam pedindo essas consultas dentro do sistema, ou seja, terceirizando ali o vasculhamento desses dados a outras pessoas. Então, mais uma vez, eu trago aqui a pergunta se a gente até agora, só pegou peixe pequeno, porque enquanto isso a gente tem os peixes maiores, vamos dizer assim, não precisando colocar as mãos diretamente ali nessa história, até onde a gente sabe das investigações. Sem dúvida, sem dúvida. Concordo absolutamente contigo, e muito importante essa apuração da Juliana Dalpiva, por sinal, muito importante todas as reportagens que ela vem publicando em 2024 no ICL, tem sido muito bom acompanhar. Mas é isso, Gabriela, foi uma operação desenhada meticulosamente para não deixar rastros, né? As pessoas sabiam que estavam incorrendo em crime, que estavam praticando espionagem política, que estavam atuando em favor do presidente de ocasião, usando a estrutura do Estado brasileiro. Então, sem dúvida, e eu acho que a prisão desses 2 servidores tem a ver com isso, porque está muito difícil de investigar. São policiais federais, são agentes da ABIN envolvidos, que sabiam dos erros e fizeram de uma forma a deixar poucos rastros, né? Então, é importante e é importante que a imprensa se debruce sobre isso. E talvez, o que eu ia dizer é que talvez a prisão desses 2 servidores está relacionada a essa dificuldade de investigação, e a Polícia Federal possivelmente está usando esses 2 servidores para uma delação, isso não fica claro porque o processo é sigiloso, ou para obter mais informações, porque tem pouco conhecimento. E aí, conversando com alguns pesquisadores do tema da inteligência e da vigilância essa semana, sem querer desmerecer a operação, pelo contrário, importantíssima, mas, de alguma forma, percebeu-se no parecer da PGR, na própria decisão do Moraes, algumas fragilidades, né? Tanto do ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista de embasamento. Isso se deve um pouco a essa queima de arquivo, se deve também à pouca capacidade que o judiciário tem de entender esse tema da segurança cibernética, que é tão moderno, tão recente, e tão técnico, e tão difícil de ter pessoas capacitadas para analisar. Então, acho que a investigação está esbarrando em todos esses problemas, ela é positiva, né? Eu acho que o Demore coloca muito bem, talvez o maior escândalo de espionagem da história do país, possivelmente até de outros países, continente, enfim, acho que ao longo do próximo período a história vai ajudar a corrigir o jornalismo e dar a dimensão correta disso, mas tem muito mais coisa para descobrir. E um outro assunto que eu quero trazer, acho que a gente pode debater agora, é isso, tem mais a se descobrir. O First Mile é importante, esses casos que aparecem na parecer da PGR, na decisão do Moraes, são importantes, mas há outras coisas que nos parecem, no Intercept, também tenho acompanhado esse tema no New York Times, que estão passando despercebidas, e vai ser nossa função aí no próximo período, tanto aqui conversando com vocês, mas reportando, trazer essas realidades. E tem outros softwares, né? Como você disse, Paulo, não é só o First Mile, tem o Cobalt Strike, também o LT Sniper, eu não sei se a pronúncia é essa, você me corrige se eu estiver errado, que apareceram, eles estão inclusive num trecho da autorização do Moraes para a operação da Polícia Federal. Eu vou pedir aqui para a nossa produção colocar na tela para a gente ler, a gente já está com ela aqui, olha só. A fase ostensiva ainda revelou outras possíveis ferramentas que demandam o devido aprofundamento, como, por exemplo, o uso da ferramenta de intrusão Cobalt Strike, bem como a utilização da aplicação do LT Sniper. As buscas realizadas na sede da ABIN revelaram anotações compatíveis com a ferramenta Cobalt Strike, passível de ser utilizada como meio de intrusão em computadores. Quer dizer, também é bem importante a gente olhar para outros softwares que não só o First Mile, que é por onde esse caso foi o caminho que se tornou mais conhecido, né, Paulo? Exatamente, Gabriela. Hoje eu conversei com 2 pesquisadores, que eu quero até mencionar aqui o nome deles, porque eles me ajudaram a trazer um pouco das informações que eu posso dividir com vocês aqui, que é o André Ramiro, que ele faz parte, está em Berlim hoje pesquisando temas ligados à vigilância e privacidade, faz parte de uma rede de pesquisadores da Universidade de Stanford, pesquisador brasileiro, e o Pedro Amaral, que é do Instituto de Tecnologia do Recife. Eu conversei com os 2 para tentar entender o que são essas ferramentas e se
a gente deve ficar alerta com isso. E a descoberta que divido aqui com vocês é que sim, o perigo que o First Mile está se comprovando a partir das investigações pode ser ainda maior caso essas ferramentas, em específico essas duas, que a PGR traz aqui ao debate, se elas fossem usadas de maneira maliciosa. E a gente sabe que na governança da BIM, na estrutura da BIM, na transparência da BIM, que praticamente inexiste, cria-se aí o cenário perfeito para a utilização desse tipo de ferramenta de maneira sem prestação de contas e possivelmente ameaçando a sociedade civil com monitoramentos ilegais, espionagem ilegal. Basicamente, as duas elas surgem, são ferramentas de segurança cibernética para evitar ataques à internet do país, à infraestrutura crítica, e essa Cobalt Strike, que eu acho que a gente tem que lançar um olhar mais atento, e isso que me disseram o André Ramiro e o Pedro Amaral, porque ela é uma ferramenta que foi inicialmente projetada para simulação de ataques e testes de segurança. Então, ela tem a capacidade de fazer o que se chamam de penetração, que é explorar as vulnerabilidades de um determinado sistema para, em nome de testá-lo, explorar esse uso inadequado para... Enfim, ela é usada, né, em tese para fazer esse teste, e aí você prepara o seu sistema para estar mais seguro, e é contratada por governos e por empresas para isso. Mas os testes de penetração, eles oferecem a possibilidade de penetração. E qual o perigo disso? Porque essa ferramenta, para além de testar, ela pode ser usada na prática para invasão de sistemas e ataques cibernéticos. Então, para invadir diretamente, sem que a pessoa seja notificada, o aparelho de uma pessoa, ou então para atacar, fazer um ataque e tirar do ar determinada aplicação, determinado aparelho. Então, por isso que é muito perigoso. E eu encontrei uma informação bastante importante que mostra que o governo da Polônia, em 2023, denunciou um ataque cibernético, uma campanha de espionagem supostamente promovida pelo governo russo, em que o Cobalt Strike foi utilizado como plataforma de intrusão. Então, é muito perigoso. A gente não está aqui recriminando o uso da plataforma, porque a gente acha que o Brasil tem que ser um país com segurança cibernética, com tecnologia avançada para se defender de possíveis ataques, enfim, até para garantir a soberania nacional, mas tudo isso deveria seguir um procedimento estabelecido, documentando as fases desses testes, dessas intrusões, e a gente sabe que a BIM não tem essa governança, então acaba indo para a clandestinidade. Então, eu acho que esses dois, o LTE Sniper também, ele é muito perigoso, segundo o Ramiro e o Amaral, com quem eu conversei, porque ele faz monitoramento de redes de alta velocidade, então 4G, 5G, e isso sugere, segundo os pesquisadores, que poderia envolver também interceptação de comunicações móveis. Ou seja, são dois aplicativos que a PGR, a Polícia Federal, encontrou na sede da BIM no dia 20 de outubro, na Operação Última Milha, e que, segundo a PGR e a própria Polícia Federal, pelo que a gente pôde ver na decisão do Moraes, estão entendendo que também tiveram uso malicioso, possivelmente com um potencial ainda mais lesivo do que o First Mile, porque lembrando, First Mile faz a geolocalização, mas é uma geolocalização, como o próprio Ramagem disse, e nisso ele tem razão, segundo os pesquisadores, é grosseira. Você não consegue saber se eu estou no meu apartamento ou no do meu vizinho. No caso, eu estou no meu vizinho porque minha filha está tomando banho, chorando lá agora, e os meus filhos gentilmente cederam a sala aqui para eu fazer a conversa contigo, Gabriela. Mas o First Mile, ele não descobre isso, se eu estou aqui no apartamento 1 ou no apartamento 2. Ele descobre se eu estou no fim da Zanorte, no meio, ou na esplanada dos ministérios. É mais aproximado. É mais aproximado. Então, a gente está falando aqui de interceptação de tráfego e intrusão de aparelho, ou seja, Polícia Federal e Procuradoria-Geral da República, junto com Alexandre de Moraes, podem estar descobrindo esquemas ainda maiores e plataformas ainda mais lesivas. Então, o que o Demore, o Chico, a Juliana e vocês, Miceli, estão trazendo com a dimensão que de fato tem que ter, de um escândalo sem precedentes, talvez seja ainda pior, e a gente vai se debruçar também sobre essas duas plataformas para entender como foram usadas. Para além dos 30 mil nomes do First Mile, também queremos
aproveitar esse momento para que seja feita um accountability, né, uma prestação de contas sólida para a sociedade de todas as plataformas que foram usadas, se foram usadas indevidamente. Então, se tem algo de positivo, né? Acho que eu falei disso com você na nossa primeira conversa em outubro. Se tem algo de positivo nisso tudo, talvez seja o maior escrutínio, a possibilidade do maior escrutínio público que a ABIN pode sofrer desde 99, quando foi criada, mas desde os anos 30, 40, quando a semente do Serviço Nacional de Informações, o SNI da ditadura, quem sabe, o que operou e o que fez, o quanto violentou as liberdades democráticas brasileiras, como isso aconteceu. Então, enfim, vamos seguir atento aí a esses elementos. Paulo, mais didático que isso é impossível, mas eu quero aproveitar também a sua experiência na reportagem que você escreveu para o Intercept Brasil lá em outubro, mostrando como que o Brasil virou esse paraíso da espionagem ilegal, inclusive mostrando que o First Mile era justamente só a ponta desse iceberg. Aqui você agora traz mais detalhes a respeito de outros 2 softwares. Então, também fala muito sobre a compra, o uso de equipamentos de vigilância, e eu queria aproveitar para trazer uma pergunta que está predominando aqui no nosso chat. A nossa audiência pergunta muito a respeito de dissolver ou extinguir a ABIN, ou criar um outro órgão. A Ayrton Costa, por exemplo, é um deles. Isso é viável na sua avaliação, Paulo? Você acha que esse seria o caminho, pela experiência que você tem na cobertura, né, e no jornalismo investigativo a respeito da ABIN e dos órgãos de vigilância aqui no Brasil? Bem, primeiro preciso concordar que a ABIN é uma estrutura que parece fadada ao fracasso. Afinal, já vão ser 25 anos, né, quase um quarto de século completados nesse ano, um quarto de século vai ser completado nesse ano, em que os escândalos são sucessivos, desde 99, desde 98, um ano antes de entrar no papel já tinha escândalo de espionagem, escuta, grampo, mas isso foi evoluindo para esse ambiente digital, com a compra de ferramentas para espionagem digital, algo que era mais a arapongagem clássica do espião, do infiltrado, que a ABIN sempre trabalhou. Isso foi se transformando, né, ao longo do tempo, e aí a gente tem alguns marcos importantes de como isso entra na pauta, né? 2014, a presidente Dilma Rousseff foi espionada ilegalmente pela NSA, agência dos Estados Unidos, e a ABIN, novamente, não cumprindo o seu papel devido, né, de fazer a segurança cibernética do país. Inclusive, é interessante, a gente pode debater num próximo programa, mas o GSI quer criar uma agência específica de segurança cibernética, porque hoje isso fica meio diluído entre diversos órgãos. Então, sim, é um histórico muito problemático, que 2014 é uma prova de que não funciona, 2015 e 2018, quando a desregulação acontece nos governos Dilma, Temer e Bolsonaro, para a gente comprar tantos softwares sob sigilo e cada vez menos transparência, é ainda pior. Agora, tem gente que diverge. Eu ouvi um agente de inteligência chamado André Soares, que ele escreveu uma carta, ex-agente de inteligência, escreveu uma carta ao presidente Lula, que até está disponível no YouTube, defendendo o fechamento da ABIN. Hoje mesmo eu conversei com o Pedro Amaral, esse pesquisador do Instituto do Recife. Ele fez algumas ponderações, né, fechar a ABIN não adianta se a gente tem um sistema de inteligência nas polícias militares estaduais, no Exército, que vai utilizar as mesmas práticas. A gente precisa, sim, de mais controle, mais participação social, mais regulação, mais transparência. Talvez acabar com a ABIN seja um caminho. Ele é, sim, um caminho debatido por especialistas. Agora, uma ABIN forte, transparente, aberta ao escrutínio público seja importante. E, Gabi, porque acho que é sexta-feira, 6h50, os guerreiras e guerreiros estão na audiência aqui de série merecem, mas vou trazer uma informação que eu apurei. Não, por favor, Paulo, por favor, a sua entrevista, tenho certeza que todos os guerreiros que estão acompanhando aqui estão, assim, excelentes aqui, conteúdos para a gente entender o que está em jogo aqui, a nossa democracia. Então, por favor. Eu acho que começou a se debater essa semana, e eu ouvi isso de alguns agentes em off, de pessoas do campo, a queda do atual diretor-geral, né? Porque ficou claro que a atual cúpula da ABIN atuou de alguma forma para proteger a gestão anterior, tanto agentes de carreira quanto policiais federais.
e estão se debatendo nomes, né, de quem poderia surgir. É verdade que o campo progressista, ligado aos direitos humanos, não tem grandes lideranças, acadêmicos que tenham grande notoriedade pública, por exemplo, para assumir a diretoria-geral da ABIN. Porém, tem um nome que vem ganhando força, tanto entre agentes quanto pessoas ligadas ao governo, ligadas ao Partido dos Trabalhadores, que é o atual diretor da Escola Nacional de Inteligência, que é um órgão ligado à ABIN. Ele se chama Marcos Sepi, que é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é alguém que olha para o tema da inteligência a partir do viés da soberania, mas também da transparência, do controle, da supervisão pública. E eu conversei com algumas pessoas, o Marco ele tem aparecido nessas conversas como o candidato de quem debate esse assunto de uma maneira mais progressista, de uma maneira de mais defender direitos. Então, não sei, a ABIN provavelmente não vai acabar num futuro próximo, como os comentários estão pedindo, ou sugerindo, ou perguntando, mas talvez, se o campo se organizar, né, o campo dos movimentos sociais, da ala mais progressista, democrática da sociedade, para ter um nome, talvez a gente tenha uma ABIN mais responsável, mais humana e cumprindo o que ela tem que fazer, que é atuar em defesa dos interesses nacionais e não do presidente, muito menos de um presidente como Jair Bolsonaro. Quer dizer, no mínimo falar de uma reformulação, principalmente nesses postos-chave da ABIN, né, Paulo? Exatamente, porque as pessoas escolhidas por Lula, a gente viu que seguem a mesma linha de Bolsonaro, então uma mobilização possível para quem está assistindo, comentando, é defender nomes que possam ou debater mais o tema e dialogar mais sobre isso, para que a gente tenha quadros no futuro que possam estar numa diretoria geral da ABIN, ou reformulando a ABIN, recriando a ABIN, como a nossa audiência achar mais adequado. Paulo, quero te ouvir também a respeito dos nomes. A gente tem dezenas de milhares de nomes que a gente desconhece. Alguns foram revelados. Por exemplo, a gente tem a informação de que uma promotora, que no passado, né, promotora do caso do assassinato da Marielle Franco, foi monitorada pela ABIN paralela. Ela também investigava as milícias, a Simone Sibilho. Então, eu queria te ouvir sobre a necessidade, quando a gente está falando, por exemplo, você falou de transparência, isso realmente é fundamental. E acho que para a gente falar de transparência, não tem como passar por isso na história, sendo que a gente teve 30 mil nomes que foram monitorados e dados que foram vasculhados. Então, eu acredito muito que essas pessoas, assim como defende o grupo Prerrogativas, um grupo de advogados, têm o direito de saber que elas foram bisbilhotadas. Agora, eu quero te ouvir, por exemplo, sobre a promotora do caso Marielle. O que você acha disso? Porque é uma personagem fundamental nessa história, principalmente durante o governo Bolsonaro, né? Sim, sem dúvida. Eu acho que esse é o caso mais escancarado de uso da estrutura de Estado para interesses particulares. No caso, não só da família Bolsonaro, que tem relação com o caso, mas também de Alexandre Ramagem, que vem do estado do Rio de Janeiro, tem relação tanto com as forças de segurança quanto com a sociedade do estado do Rio de Janeiro, que a gente sabe que essas relações, principalmente nos meandros policiais, se confundem também com esses poderes paralelos, milícias, associações de moradores, enfim, uma dinâmica bem particular do Rio de Janeiro, que eu nem sou o mais apropriado a dizer. Mas a gente está falando de Bolsonaro e Ramagem investigando a promotora do caso Marielle, duas pessoas que têm o seu locus eleitoral, o seu curral eleitoral no Rio de Janeiro, que têm relações, no mínimo, duvidosas com pessoas envolvidas com o crime organizado, como, por exemplo, Adriano da Nóbrega e outras figuras. O Ramagem é menos descarado, né? Não tinha gabinete na Alerj para fazer rachadinha com mãe de integrante do escritório do crime, estava na PF, mas pela proximidade com a família Bolsonaro, a gente também supõe que ele faz parte dessa dinâmica também. Então, é o cúmulo, né? Um absurdo que uma pessoa sem a menor conexão com as atividades e atribuições da Agência Brasileira de Inteligência tenha sido monitoradas. Não que Rodrigo Maia, Joyce Hasselmann, Gilmar Mendes ou Moraes devessem ser monitorados, mas para quem está do lado dos direitos humanos, vê a memória da Marielle, o caso Marielle sendo monitorado de maneira tão vil e ilegal, sem a gente saber até hoje quem são os mandantes,
oficialmente, né? A gente tem algumas pistas aí, o Intercept tratou disso essa semana, mas é basicamente o cúmulo, né? É o cúmulo. Exatamente, Paulo. Que prazer te receber aqui, te ouvir. Muito obrigada por aceitar nosso convite, ainda mais numa sexta-feira à noite, querido. Vai lá agora, né? Fica com a sua filha. Um abraço grande e seja bem-vindo sempre, tá? Portas escancaradas para você. O Paulo Motorinha é colaborador do New York Times e também do Intercept Brasil. Um abraço grande. Abraço, Gabi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente continua por aqui discutindo notícias importantes não só no Brasil, mas no mundo. Eu convido o jornalista, cientista político também, Bruno Lima. Bruno, professor, mais uma vez, é um prazer conversar contigo. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui ao ICL. Obrigado, Gabi. Acho que a gente já se falou algumas vezes ao longo da eleição argentina. É sempre bom estar contigo e dividir tela. É muito bom fazer jornalismo com você também. Obrigado. É um prazer, Bruno. Professor, vamos lá. Vamos começar por Argentina, justamente, falando de América Latina aqui, porque a gente já está enfrentando os argentinos, melhor dizendo. Mal começou, o governo Milei na Argentina já está enfrentando a sua primeira crise. Inclusive o ministro da Infraestrutura, que é o Guilherme Ferraro, ele foi demitido. E parece que vem mais por aí também. A gente teve uma semana de protestos, uma greve geral. Você pode explicar um pouco desse contexto? O que está acontecendo na Argentina nesse momento? Claro, eu vou tentar, porque os acontecimentos são vertiginosos. Por exemplo, antes de eu entrar no ar, eu estava acompanhando uma rádio argentina que eu ouço bastante, a R10 AM, e Milei, numa entrevista online, já ofendeu o presidente da Colômbia, Gustavo Petro. Chamou Petro de comunista assassino. A chancelaria colombiana ficou irritadíssima e convocou o seu embaixador para dar informações sobre o que está acontecendo. Isso é todo dia. É muito parecido, Gabi, com a dinâmica do governo Bolsonaro, que Tem que ser a mesma coisa. Não é? A cada hora, a cada momento, tudo pode acontecer. Mas deixa eu ir para a crise política da Casa Rosada. O ministro da Infraestrutura, ele é aquele que garantiu para os governadores de províncias, são 24 províncias, que as obras públicas não iam cessar, ou seja, que iam pelo menos concluir os contratos. Porque Milei, na sua campanha, disse, acabou o dinheiro e acabou a obra pública. Então, ia colocar quase uma centena de empresas de construção civil sem fonte, sem recurso, sem pagamento, o pessoal na rua. O ministro fez uma queda de braço e garantiu pelo menos o término dos contratos. Na luta interna, o que o Milei fez? A primeira notícia foi, Milei demitiu o ministro. Não, Gabi, pior. O Milei acabou com o ministério. Ele simplesmente acabou com o Ministério da Infraestrutura, que já tinha sido um guarda-chuva para incorporar transportes e outros ministérios importantes, e colocou tudo na pasta de Luiz Toto Caputo. Mais uma semelhança com o governo Bolsonaro, né, Bruno? Perfeito, perfeito. A gente está lendo o pensamento um do outro. Caputo é Paulo Guedes. Tá? Milei seria Paulo Guedes se não fosse o líder político desse desastre ambulante. E Toto Caputo é o próprio Paulo Guedes. E ele já falou que não tem dinheiro nenhum, que não tem recurso, não tem nada. Aí, isto foi de quarta para quinta. De quinta para sexta, ou seja, hoje, na noite de ontem, quinta, e hoje de manhã ratificou, o secretário de Saúde complementar, ele foi retirado. Por quê? Na Argentina, são 3 sistemas de saúde, praticamente. Você tem o sistema público, que é o PAMI, você tem as obras sociais, que são importantíssimas, que pertencem aos sindicatos, e tem as chamadas pré-pagas, que são os planos de saúde complementares. Aí o Milei resolveu o problema dele. Qual era o problema dele? O secretário de saúde complementar estava preocupado de ter uma relação boa com os planos de saúde dos sindicatos, que é 1/3 da Argentina. Aí ele resolveu o problema. Ele demitiu o secretário e colocou no lugar que é ex-gerente de um enorme plano de saúde privado. Eu vou falar a marca aqui para não fazer publicidade de plano de saúde, mas é como tirar, mais ou menos, alguém que conversa na Fiocruz e colocar um negacionista. Foi mais ou menos isso que ele fez. Ele fez isso em 2 dias. Tem mais. Dados da Argentina há 40 dias. Olha essa, Gabi. Chegou recentemente também. A Argentina conseguiu um milagre com o Milei. A inflação dobrou e o poder de compra do salário caiu pela metade. Mas como disse o Milei, né? Esse resultado vocês só vão ver daqui a 30 anos, pessoal. Me cobrem daqui a 30 anos, tá? Teve essa. Pois é. Pois é.
E hoje saiu um outro dado estarrecedor. A dieta básica do argentino é farinha de trigo e derivados. O preço do pão, que é o preço tabelado, subiu 20%, porque sobe no moinho, e o consumo de pão caiu 15%. Então, vamos falar português? Embora lá se fale espanhol, rioplatense, sotaque rioplatense. Los e las hermanas estão começando a passar fome. É o que já está acontecendo. E é isso que levou as pessoas para as ruas? Sim, sim. Na quarta-feira, a greve geral unificada, com menos de 40 dias de governo, ela foi um milagre político, eu diria. Por quê? Na Argentina, você tem uma grande confederação sindical, que é a CGT, que é a maior, tá? E a CGT tem uma linha um pouco mais dura, que é a União Caminhoneira. Você tem mais duas centrais sindicais, as duas CTAs. CTA Autônoma, CTA dos Trabalhadores. Setor piqueteiro, Gabi, são 22, se eu não errei a conta. E tem o pessoal da economia... Vale a pena, talvez, a gente explicar... Desculpa te interromper só, Bruno, os piquetes, né? Que claro, muito vou comum explicar. na Argentina, só para a gente não passar batido. Claro, o que é o setor piqueteiro? Na década de 90, o desemprego, um modelo econômico semelhante que o Milei está reproduzindo, ele veio arrasando, desindustrializando o país. Aí se criou uma categoria, Movimento de Trabalhadores Desocupados, que tem a principal tática de luta são os piquetes. Corte de rua, ou seja, cortar as ruas, interromper as estradas. Ficou conhecido como setor piqueteiro. Então, tem 22 movimentos que organizam trabalhadores desocupados na busca de planos de saúde, planos sociais, planos de trabalho e planos de alimento complementar, que são os refeitórios comunitários. Também a comida não está chegando. Foi tudo junto para a rua ao mesmo tempo. Foram todos os setores foram juntos. A gente viu 100 mil na Praça do Congresso, em frente à Câmara de Deputados, ao lado do Senado, e tinha 30 mil tentando marchar de Avejaneda para Buenos Aires, e seria mais ou menos como tivesse em São Paulo, de Guarulhos para São Paulo, capital, tivesse em Belo Horizonte, de Contagem para BH. Só que tem uma ponte no meio. A polícia da Marinha brecou a ponte. Tinha 30 mil em cima da ponte, não puderam chegar. E cercaram também o acesso à Praça Congresso, pela enorme Avenida 9 de Julho, Obelisco e Avenida de Macho. Aí são 8 pistas, tudo lotado, a polícia cercou também, foi a polícia da cidade. Então, se não fosse a repressão, o ato central teria o dobro de gente. O resultado pós-ato foi a primeira crise política ministerial do governo Milei. E vão ter outras, porque estão ameaçando as províncias. Isso é muito importante que você traz. Eu queria colocar aqui, pedir para a nossa produção colocar uma charge, justamente para a gente mostrar, resumir um pouco de qual é a situação do governo de Javier Milei nesse momento. Como se ele fosse uma marionete, olha só, a imagem mostra o Javier Milei como marionete, e a gente tem alguns empresários importantes na Argentina, de destaque na Argentina, né, Bruno? Professor, me ajuda se eu cometer algum erro aqui, você me corrige, tá? Mas a gente tem o Eduardo Elstein, né, da IRSA Investimentos, o Macri, ex-presidente, inclusive operador financeiro, herdeiro do grupo Macri. Tem também o Eduardo Eurnequian, que é um empresário argentino da Corporação América TV, Aeroportos 2000, ex-patrão do Javier Milei, inclusive, no setor privado, e também o Paulo Roca, diretor-presidente do grupo Techint, que é o maior conglomerado industrial do Brasil. É isso mesmo, né? Da Argentina. Isso aí, perfeito. Perfeito. Eu acho que demonstra um pouco, né, qual que é o cenário nesse momento. Sim, e tem a materialidade desse teatro de marionetes. Por quê? Porque o que está sendo dito publicamente nos grupos de mídia da Argentina, e não só dos grupos de mídia progressistas, é que a minuta do decreto de necessidade urgente do DNU, são 350 pontos, um pouquinho mais, até 54, se não me equivoco, e a lei ônibus, que é o pacote legal que está sendo discutido no Congresso, sequer foi escrito pela equipe do Milei. Teria sido escrita por escritórios de advocacia vinculados a esse empresariado. Tem um ministro, que é o ministro do Interior, que ele visita os políticos assessorado por 3 advogados pagos para o Paulo Roca do Grupo Tetim. Então, se tem conflito de interesse aí, é esse, porque não é que o empresariado vai ser favorecido pelo governo Milei. O empresariado está governando, não é junto a Milei, está governando o próprio Milei. E ninguém votou nisso.
Milley não disse. Se eu eleito for, a Casa Rosada vai ser um espaço ocupado, colonizado pelos maiores grupos empresariais argentinos. Se intuía que ele ia fazer, mas ele não falou isso. Então, é uma estafa eleitoral que está acontecendo. Exatamente. Inclusive, algumas pessoas também fizeram um paralelo aqui no Brasil, do governo Bolsonaro e outros empresários aí que poderiam ter sido colocados nessas posições. Nosso chat aqui é muito ligeiro também fazer essas comparações. Pessoal boa, né? A audiência é muito qualificada e muito rápida. Professor, também quero falar, já que a gente está trazendo um pouco um raio-x da extrema-direita na América Latina, agora também dá uma olhada nos Estados Unidos, porque o Donald Trump está próximo de ser indicado de novo como um candidato à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Republicano. Isso é seríssimo, inclusive ele ameaçou os doadores de campanha da rival dele nas primárias, que é a Nikki Haley, e numa rede social, Trump chamou a Nikki Haley de cabeça oca e disse que os financiadores dela, os financiadores, os seus financiadores, né, vão ser banidos do campo político do trumpismo, ou do chamado, o campo MAGA, né, que é uma sigla em inglês do Make America Great Again, né, que é o Faça América Grande de Novo. Queria te ouvir a respeito disso, sobre esse jogo, né, de Donald Trump, esse jogo político aí. Ele entrou com tudo, né, já na campanha. Se eu tiver a chance numa outra volta sobre Trump, também queria comentar o argumento xenófobo dele, porque tem um cálculo de chegada aí que é muito importante. Mas vamos lá. Trump ameaçou os grupos de bilionários que investem nos chamados Super PAC. Eu vou explicar em português. Então, PAC, na sigla em inglês, seria Comitê de Ação Política. Tá? Os super são aqueles que têm um nível altíssimo de doação e a doação é ilimitada. O que ele está ameaçando, Gabi? Está dizendo o seguinte, ó, vocês vão colocar dinheiro na minha rival? E aí, quando eu chegar na Casa Branca, se eu chegar, uma série de contratos não vai passar pelos fundos de vocês. Ou seja, as empresas de vocês vão ser bloqueadas, vetadas, numa série de contratos. A outra possibilidade. Tem uma teoria clássica de formação das elites, que é a teoria das portas giratórias. Sabe aquela porta giratória de banco? Você entra e... Então, a porta giratória clássica é ou você está na mídia /universidade, produzindo conteúdo, difundindo imagem, ou se está como diretor executivo de um grande grupo econômico, ou é político de carreira. Essa porta giratória é o central na oligarquia estadunidense. O que o Trump está dizendo? Se apoiar Nikki Haley, eu chegando na Casa Branca, nenhuma indicação de vocês eu vou assinar embaixo. Não vou nomear ninguém. Logo, só não vai ter acesso a né, professor, só para as pessoas entenderem, reforçar, na verdade, a Nikki Haley é uma adversária interna, dentro do Partido Republicano. Né? Primárias republicanas. Por que ele foi donado? Porque ele ganhou em Iowa, ganhou em New Hampshire. A próxima, se eu não errei o calendário, 3 de fevereiro, é na Carolina do Sul, que é o estado que Nikki Haley já foi governadora. Então, se ela perde em casa, possivelmente pela cultura política dos Estados Unidos, esvazia o financiamento de campanha dela. Por isso que ele está forçando. E aí tem também o argumento xenófobo. Está jogando pesado. O argumento xenófobo, Gabi, se eu puder entrar nesse tema agora, por favor. Ele é muito pesado. Ele é muito duro. Por quê? Porque Nikki Haley é o nome de casada dela. Michael Haley é o nome do seu marido. O nome original dela é Nimrata Randhawa. Eu não sei falar, está em Punjabi. Eu não sei se a pronúncia é correta. Nikki é o apelido, em Punjabi, que é pequena. Pequena Nimrata, tá? Os pais dela são intelectuais indianos de credo Sikh. Sikh é uma religião, um grupo étnico-religioso, que é formador da Índia moderna. Tá? É uma espécie de uma elite guerreira da Índia antiga. O pai dela é professor universitário, a mãe é advogada. Só que eles imigraram para os Estados Unidos e ela tem plenos direitos de concorrer como cidadã estadunidense ao cargo de presidente. Presidenta, no caso. O que o Trump fez? Ele reproduziu o argumento xenófobo contra o Obama, dizendo que o Obama tinha nascido fora do país, tinha nascido no Quênia, porque o pai do Obama é queniano, e que não teria condições de assumir a presidência dos Estados Unidos por ser de uma religião, aí vem a islamofobia, estranha aos costumes estadunidenses. Nikki Haley, por acaso, ela não é Sikh, ela é metodista. O Obama também é adepto, né, de uma congregação protestante de matriz afro-americana, mas o pai dele é islamista. Então, tem essa barreira cultural. O voto branco conservador
o voto WASP, eu não vou falar o termo completo, né? Aquilo que eles chamam de... É ofensivo, não vou falar. Branco, lá nos Estados Unidos, seria o voto redneck, pescoço vermelho, esse voto mais arraigado republicano, ele morre de medo de algo que é do fluxo migratório, que é a tal chamada mudança da curva demográfica. Vou explicar. Ter mais pessoas nos Estados Unidos que não têm origem caucasiana, ou seja, origem europeia, falando em português que não sejam brancos. Eles morrem de medo disso. É uma besteira, porque é um país formado por imigrantes, né? O único nativo americano são os povos indígenas dos Estados Unidos. Mas, enfim, esse argumento pega pesado no voto republicano. E aí, Gabi, se me permite a inferir, eu acredito que o Trump foi por tudo ou nada. Vai tentar resolver na Carolina do Sul, e Nikki Haley entende que se ela ganha na Carolina do Sul, ela vai ganhar, vai ter um fôlego para ir até o final das primárias. Só que é um perigo para a América Latina esse cidadão voltar na Casa Branca. É um perigo concreto. É muito importante você colocar esse ponto, né, professor, porque a gente está falando também sobre a necessidade de uma parcela do eleitorado, uma parcela bastante específica, votar ou não, porque o voto lá também não é obrigatório, e isso com certeza vai influenciar também no período de campanha. Então você coloca um ponto aí chave também quando você traz esse componente. Tem os números interessantes, né? 67% da pesquisa Ipsos circulou em bastante... na mídia hegemônica dos Estados Unidos, tá? Então, estou partindo do princípio que seria razoavelmente válido essa pesquisa. 67% do eleitorado não gostaria de repetir a disputa Trump-Biden. Mas aí que vem, talvez, a informação importante, até alentadora. 18% apenas disse que não votaria caso tivesse a disputa Trump-Biden. Na comparação, Trump e Biden, na massa do eleitorado, o Biden está perdendo, porque o governo de turno sempre vai pagar o preço pela sua administração. Só que lá, Gabi, são 50 eleições simultâneas, eu diria. São 50 eleições, porque como é colégio eleitoral, a eleição indireta, pessoal, o mais votado não leva. Leva quem tiver mais delegado, ou seja, ganhar o número X de estados que vai receber os votos dos delegados daqueles estados. Então, não é uma eleição direta, é uma eleição indireta. Assim, ganhando nos estados-chave, o menos votado pode chegar na Casa Branca, como já aconteceu algumas vezes. Deste modo, cada estado conta. E aí, de novo, por isso que o Trump está insistindo, né? O perfil demográfico, o voto não branco costuma ser cativo, não é majoritário, não é totalizante, tá? Não é todo mundo que vota democrata, mas o voto não branco costuma ser cativo, democrata, e o voto branco, e aí contradição, né? O voto branco pobre costuma ser republicano. É muito bom trabalhando esse argumento racista. É muito bom isso que você traz, Bruno. Me lembrou também a pesquisa Times Siena, que saiu em novembro de 2023, trazendo informações sobre como o Biden está perdendo o apoio de hispânicos, mulheres, negros e também urbanos. Olha só que interessante. E um outro dado que saiu nessa pesquisa é de que o eleitorado árabe-americano não deve votar também, não deve ter uma parcela muito grande de voto. Isso de acordo com essa pesquisa. Então, isso preocupa, né? No sentido da oposição ao Partido Republicano também. Mas essa colocação aí de Trump, que também não é nenhuma novidade, né? Ele agindo com falas xenofóbicas, enfim, e racistas, e por aí vai, também não é uma grande novidade. Mas esse componente também influencia nas eleições, seja para não ter voto, seja como também para fazer um dos lados aí, puxar corda para um dos lados. Vamos trazer também, professor, a situação de momento, né, de Israel em Haia, porque hoje a Corte Internacional de Justiça acatou uma parte do pedido do governo da África do Sul e determinou que Israel tome o que chamou de todas as medidas para impedir que um genocídio aconteça contra os palestinos na faixa de Gaza. Eu diria até que esse genocídio já está acontecendo, mas, enfim, os juízes eles não fizeram um apelo por um cessar-fogo, que é o principal objetivo dessa ação, e algo que, por exemplo, a Heloísa Vilela, que foi inclusive cobrir em loco o início dos desdobramentos dessa guerra que já dura muitos anos, mas que a gente está acompanhando
desde o ano passado. Eu queria te ouvir a respeito disso, porque, olha só, professor, a gente teve, por exemplo, uma fala do embaixador da Palestina no Reino Unido, o Hussam Zonlot, que fez uma análise um pouco otimista da perspectiva dos palestinos, porque ele falou, olha, realmente não houve um cessar-fogo, inclusive que a Elo cobrou, e o que a gente cobra a respeito dos palestinos, mas pela primeira vez em 75 anos, o Estado de Israel está sentado no banco dos réus, porque esse caso foi aceito. E os palestinos, de acordo com ele, os palestinos veem isso como uma vitória, apesar de a gente ter essa expectativa, é isso que a gente esperava, né? Um cessar-fogo. Eles estão olhando para isso dessa maneira. Então, eu queria te ouvir a respeito disso também. Modestamente, eu corroboro a posição do embaixador palestino e consultei, né? Eu tenho origem árabe paterna, sou bastante vinculado a questão árabe como toda, a questão árabe palestina específica. Eu consultei algumas referências, né? A Federação Árabe Palestina, a FEPAL, teve uma posição semelhante, né? Tipo, a Corte de Haia, a Corte Nacional de Justiça, ela leva uma vitória parcial. É a mesma posição, por exemplo, talvez o nosso intelectual mais reconhecido de origem árabe no Brasil, que é o professor Salem Nasser. Falou a mesma coisa. Uma vitória parcial, tem o ineditismo, né? O Estado sionista, o Estado de Israel, foi colocado no banco dos réus. A acusação da África do Sul ela é quase como indefensável, porque é um país que passou pelo apartheid, e é um país que o Estado de Israel tinha relações excelentes com o governo sul-africano do apartheid, e é um país cuja resistência anti-apartheid tinha relações excelentes com a OLP, a Organização pela Libertação da Palestina. Então, é uma relação de solidariedade mútua dos opressores e dos oprimidos. Esse é um dado importante. A outra situação aqui é uma ruptura da opinião publicada, eu diria, porque como sai a decisão da Corte Nacional de Justiça, ainda que não seja aquela que todo mundo queria, que seria o cessar-fogo e a acusação direta contra o Estado sionista, não tem como evitar a publicação da decisão, porque na opinião publicada, todos e todas sofremos censura no tema. Quem lida com o tema árabe-palestino é quase inevitável que ou já passou, ou passará, ou está passando por algum tipo de censura, ameaça jurídica, provocação, multa, etc., demissão. Então, é muito importante romper o bloqueio midiático. Mas, no final do dia, em Gaza, o genocídio continua. Isso a gente tem que lembrar. É isso. Isso vai continuar acontecendo. A gente cobra uma ação efetiva, né? Esse foi talvez um primeiro passo, né, professor? Inclusive, o governo brasileiro teve uma decisão muito corajosa em apoiar o governo da África do Sul nesse pedido, e foi muito criticado, inclusive, pela imprensa hegemônica, que tem esse alinhamento com o governo de Israel, esse alinhamento automático, eu diria, mais até do que a própria imprensa israelense, do que o Haaretz também. Então, eu queria te ouvir a respeito do posicionamento do Brasil, o quanto é importante, o quanto determina também esse apoio, o quanto determina uma medida efetiva em prol dos palestinos também. Primeiro, vamos lembrar, né, o período do Jair Bolsonaro presidente, de Ernesto Araújo como chanceler brasileiro, foi um período de exceção. O Brasil tem uma diplomacia para internacional. O Brasil tem uma diplomacia profissional de excelência, tem um corpo de Itamaraty de altíssimo nível, e todo mundo, meus colegas que estudam diplomacia brasileira, dizem que o Brasil ele sempre é um pilar de negociações internacionais. Tá bem? Então, aqueles que projetam da mídia hegemônica o Brasil como um aliado subalterno do Ocidente ignoram, inclusive, a própria história do Itamaraty, do Ministério de Relações Exteriores. O Brasil apoiar o gesto da África do Sul foi também uma vitória. Não foi um ineditismo, porque, por exemplo, o reconhecimento do Estado palestino, o Brasil já o tem há muito tempo. Mas foi um gesto corajoso, no auge, diria eu, do lobby sionista e das pressões através... Tem que explicar isso, Gabi. Eles criaram, o Estado de Israel criou um Ministério de Assuntos Estratégicos e Diplomacia Pública. Foi criado em 2008. Então, o que a gente vê de pressão via internet, o que a gente vê de pressão via redes sociais, de algoritmo,
Isso aí é uma estratégia de difusão pública da legitimação ou normalização do apartheid. Vou falar português? Que todo mundo considere normal um país existir na terra de outros e uma população ser dizimada ou expulsa de sua terra. Pogrom, limpeza étnica. Esta que é a meta. Então, o Brasil, sabendo de tudo isso, a chancelaria brasileira, o governo do presidente Lula, sabendo de tudo isso, tomar a posição que tomou é louvável, é um mérito. Isso aí não pode ser tirado. E também pauta o debate público aqui, porque é impossível. Você mesmo falou, a mídia hegemônica criticou, mas publicou. Antes sequer publicava. Pois é. Por isso que esse tipo de posição é importante, porque vai para a opinião publicada e pode aumentar a disputa na opinião pública. Seria essa a fundamentação. Excelente. Excelente ponderação, professor, até porque é isso que a gente está falando, né? A gente teve, eu até, inclusive, olhando por essa perspectiva, por exemplo, do embaixador da Palestina no Reino Unido, realmente, para o que a gente teve até agora, é um avanço muito grande, porque agora não tem como esconder mais, a gente vê todos os dias nas redes sociais, a gente vê imagens do povo palestino, não dá para dizer que não está acontecendo. Então, de fato, é um avanço em meio ao que a gente tinha antes, que era nada, né? Que era nada, nenhum Perfeito. tipo de acordo. Isso. E tem um dado, isso é importante colocar, o embaixador palestino no Reino Unido, ele viu um candidato a premier que iria ganhar as eleições ser destruído por falsa campanha de antissemitismo, que é o político Jeremy Corbyn, do Partido Trabalhista. O lobby destruiu ele, o lobby sionista acabou com a capacidade competitiva dele por dentro do seu partido. Isso foi em 2015. Tem documentário a respeito, tem documentário circulando muito bem feito de lobby, o lobby. Tá? Basta botar em qualquer buscador que vai sair. E tem até legenda, tá em língua inglesa, mas tem legenda. E explica por A mais B como a candidatura de Jeremy Corbyn ela foi destruída por dentro do Partido Trabalhista por acusações falsas de antissemitismo. Qual seria o antissemitismo de Jeremy Corbyn? Defender a soberania do povo palestino em seu território de origem. É um absurdo. Aí a reflexão ainda maior do embaixador palestino no Reino Unido. Exatamente, professor. Eu quero agradecer muito o Bruno Lima, que é cientista político, jornalista, tem uma vasta experiência aqui também, a gente costuma falar muito de América Latina, mas o professor traz aqui ponderações e reflexões importantíssimas em diversos temas relacionados à política internacional. Um abraço, professor, até uma próxima, sempre um prazer te receber. Abraço, Gabi, satisfação é minha, muito bom estar contigo em tela e no ar. Obrigado. Até mais, professor. Bom, gente, estamos chegando aqui, né, aos finalmente, vamos dizer assim, ao nosso sextou. Antes eu queria trazer aqui informações a respeito do Mapa da Mina, o nosso Mapa da Mina que o Eduardo Moreira, é um evento que o Edu faz todos os anos, que ele traz informações sobre as oportunidades de investimento, analisa as tendências do mercado, inclusive vai analisar as tendências para o mercado em 2024, nesse ano, ajuda a fugir das pegadinhas dos bancos, eles, inclusive, que costumam fazer os seus próprios eventos fechados, exclusivos, cobrando uma graninha aí para você poder fazer esse tipo de curso, esse tipo de aprendizado, e aqui no ICL você pode realizar de graça. No ano passado, o Edu Moreira, ele acertou todas essas previsões, então é uma oportunidade bastante considerável, ainda mais você fazendo totalmente de graça. Só que aí você precisa fazer sua inscrição, não pode esquecer de fazer a inscrição, vai acontecer agora já, no dia 28 de janeiro, então domingo, 8 horas da noite. Para você garantir sua vaga, você tem que acessar o edu1.com.br/N1, isso mesmo, /N1, a gente está usando aqui o link do ICL Notícias primeira edição, e aí você pode participar, convidar os amigos também, tem muita gente engajada para a gente chegar cada vez mais longe, inclusive isso também continua fortalecendo aqui o nosso jornalismo independente, e o Edu Moreira, ele não serve aos interesses dos bancos, ele serve aos seus interesses, então é por isso que fica aí a dicona para você participar do Mapa da Mina de 2024 no domingo. Agora, quero lembrar você que na segunda-feira a gente volta com a nossa programação normal, muita gente hoje perguntando, às 7 horas da manhã já tinha gente perguntando, e o ICL, o Desperta ICL, cadê? Gente,
é que hoje a gente estava em esquema de emenda de feriado, porque em São Paulo a gente teve aniversário de São Paulo, mas na segunda-feira volta tudo ao normal, inclusive aqui em São Paulo, em Brasília também. Então a gente está de olho em todas as notícias nesse final de semana também, para na segunda-feira trazer o que vai ter de mais importante para você saber, de análise, de reportagem exclusiva do Brasil e do mundo também. A partir das 7 horas da manhã você fica com o Desperta ICL, com Leandro Demore. Na sequência, ICL Notícias, primeira edição, com o nosso time completo. Depois, programação normal, dia normal, gente. Vem detalhes, tem mercado de investimentos, tem também Rolê ICL e à noite ICL Notícias, segunda edição. Muito obrigada a você que me acompanhou até aqui, que me fez companhia nessa emenda de feriado de São Paulo dessa sexta-feira. Um beijo grande, boa sexta-feira, juízo, mas nem tanto. Até mais. Quer saber o que está acontecendo com a economia do Brasil e do mundo? E de quebra saber quais são as minhas previsões para os mercados e para os investimentos em 2024? Todo ano a gente realiza um encontro chamado Mapa da Mina, um encontro que é um sucesso. Centenas de milhares de pessoas assistem a essas aulas. E em 2023 a gente acertou absolutamente tudo que a gente previu. O de 2024 vai acontecer no dia 28 de janeiro, um domingo, às 8 horas da noite. E para você se inscrever, é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo. É gratuito participar. Eu tenho certeza que você vai dar muito proveito para um encontro como esse. E vai te ajudar ao longo de todo o ano, seja lá a sua atividade. Se inscreve agora e a gente se encontra lá.